Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada incrível, voltando no tempo para conhecer a história de um homem cuja fé mudou o destino de nações. Estou falando de Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão. Preparem-se porque essa história é cheia de promessas, desafios e reviravoltas impressionantes. Tudo começa quando Deus faz um chamado direto a Abrão. Imagine só, Deus aparece e diz: saia da sua terra, deixe seus parentes e a casa do seu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Pensem no tamanho da fé necessária para fazer isso. Abrão não recebeu um mapa, não tinha um destino claro, apenas a promessa de Deus. E que promessa! Deus disse que faria dele uma grande nação, que o abençoaria, tornaria seu nome famoso, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o mais impressionante? Abrão o obedeceu. Aos 75 anos de idade, uma fase da vida em que a maioria das pessoas busca estabilidade, ele pegou tudo o que tinha sua esposa Sarai e seu sobrinho, Ló suas riquezas e partiu de Harã rumo ao desconhecido. Ele não questionou, ele simplesmente confiou. A jornada os levou até a terra de Canaã. E lá, em um lugar chamado Siquém, Deus apareceu a ele novamente e confirmou: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Como sinal de gratidão e adoração, Abrão construiu um altar ao Senhor naquele lugar. Ele continuou sua peregrinação, montando acampamentos e construindo altares, sempre adorando a Deus por onde passava. Mas a jornada não foi só de promessas e adoração. Logo um grande desafio surgiu. Uma fome severa atingiu Canaã. A terra que Deus havia prometido estava passando por uma crise terrível. O que fazer? Abrão decidiu descer para o Egito, onde havia comida, mas essa decisão trouxe um novo tipo de perigo. Chegando perto do Egito, ele olhou para sua esposa, Sarai, e disse: olha, eu sei que você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios te virem, vão me matar para ficar com você. Então ele teve um plano que parecia esperto, mas que era baseado no medo. Ele pediu a Sarai que dissesse que era sua irmã. Assim, ele pensou: os egípcios o tratariam bem por causa dela. E de fato, foi o que aconteceu. Quando chegaram, os oficiais do faraó viram a beleza de Sarai e a levaram para o palácio real. Por causa dela, o faraó deu a Abrão muitas riquezas: ovelhas, bois, jumentos, servos e camelos. Abrão ficou rico, mas a que custo? Ele havia comprometido sua integridade e colocado sua esposa em uma situação terrível. Mas Deus não abandona os seus, mesmo quando eles falham. O Senhor interveio de forma poderosa. Ele enviou pragas terríveis sobre o faraó e sua casa por causa de Sarai. O faraó, percebendo que algo divino estava acontecendo, chamou Abrão e o confrontou: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua esposa? Você disse que era sua irmã, e por isso eu a tomei como minha mulher. O plano de Abrão foi totalmente exposto. O faraó então devolveu Sarai a Abrão e ordenou que eles fossem escoltados para fora do Egito, com tudo o que possuíam. Essa experiência no Egito foi uma lição dura para Abrão, mostrando que os planos de Deus não precisam de mentiras humanas para se cumprirem. Depois do episódio no Egito, Abrão, Sarai e Ló voltaram para o sul de Canaã. Agora Abrão era um homem muito rico. Ele tinha enormes rebanhos, prata e ouro. Ele retornou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia construído um altar antes, e ali adorou ao Senhor novamente. É como se ele estivesse se reconectando com sua fé e com o chamado original de Deus, depois do desvio no Egito. No entanto, a grande prosperidade trouxe um novo tipo de problema: um conflito de recursos. Tanto Abrão quanto Ló tinham tantos animais e empregados que a terra não conseguia sustentar os dois juntos. Os pastores de Abrão começaram a brigar com os pastores de Ló por causa dos pastos. A situação ficou tensa. Abrão, mostrando grande sabedoria e generosidade, tomou a iniciativa para resolver o problema. Ele chamou Ló e disse: nós somos família. Não deve haver briga entre nós, nem entre nossos homens. A terra inteira está diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Abrão deu a Ló o direito de escolher primeiro. Que atitude nobre! Ló olhou ao redor e viu o vale do Rio Jordão. Era uma região verdejante, com muita água, parecendo o jardim do Éden. Ele viu a prosperidade imediata e não hesitou. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o leste, montando seu acampamento perto da cidade de Sodoma. A Bíblia nos dá um aviso aqui: os homens de Sodoma eram extremamente maus
e pecavam muito contra o Senhor. Ló escolheu baseado na aparência, sem considerar o ambiente moral e espiritual para onde estava levando sua família. Enequanto isso, Abrão ficou com a terra que sobrou, a terra de Canaã, que talvez não parecesse tão exuberante quanto o Vale do Jordão. Ele agiu com fé, confiando que Deus proveria, mesmo ficando com a segunda opção aos olhos humanos. E é exatamente nesse momento de generosidade e fé que Deus fala com ele novamente. Depois que Ló se foi, o Senhor disse a Abrão: olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e aos seus descendentes, para sempre. Deus não apenas reafirmou a promessa, mas a expandiu. Ele continuou: farei seus descendentes tão numerosos quanto o pó da terra. Se alguém puder contar o pó, então seus descendentes poderão ser contados. Levante-se, percorra esta terra, em todo o seu comprimento e largura, pois eu a dou a você. Deus recompensou a fé e a generosidade de Abrão de uma forma grandiosa. Enquanto Ló escolheu a riqueza aparente e se aproximou da corrupção de Sodoma, Abrão escolheu a paz e a confiança em Deus, e recebeu a promessa de toda a terra. Seguindo a ordem de Deus, Abrão mudou seu acampamento e foi viver perto de Hebrom. E lá, mais uma vez, ele construiu um altar ao Senhor. Sua vida era uma peregrinação constante, marcada pela obediência, pela adoração e pela crescente revelação das promessas de Deus. A história de Abrão até aqui nos ensina lições valiosas. Ensina sobre a coragem de obedecer a um chamado, mesmo sem ter todas as respostas. Ensina que o medo pode nos levar a tomar decisões ruins, mas a graça de Deus é maior que nossos erros, e nos mostra o poder da generosidade e da fé em meio a conflitos. Abrão abriu mão do que parecia ser o melhor, e Deus lhe deu algo infinitamente maior: a promessa renovada e a certeza de sua presença. O que você achou dessa jornada inicial de Abrão? Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual parte da história mais te impactou? A chamada, a viagem ao Egito ou a separação de Ló? Eu adoraria saber sua opinião. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando as incríveis histórias da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por assistir e até a próxima.